Quando você usa o aplicativo, não parece que você está literalmente aprendendo um outro idioma. In effect, you are not. Estava pensando um dia desses. Faz exatamente 7 anos que eu iniciei o meu processo de fluência no inglês. Sabe, uma das ferramentas que eu usei lá no início para poder aprender foi o Duolingo. Eu lembro como se fosse hoje, exatamente porque eu havia conseguido o meu primeiro celular touchscreen na época. Era um Samsung Pocket. Quem já teve um desses sabe exatamente a sensação do que eu estou falando. Eu usava o aplicativo basicamente todos os dias. Não tinha um dia que eu diria assim, não, hoje eu não quero. Principalmente porque o Duolingo ele se tornou famoso ao redor do mundo exatamente por conta da gamificação. Quando você usa o aplicativo, não parece que você está literalmente aprendendo um outro idioma. In effect, you are not. Uma das coisas que eu acho mais interessantes, e eu falo um dos pontos melhores do Duolingo, é a sequência de progresso. Querendo ou não, aqueles streaks diários faz realmente com que você mantenha uma constância para poder aprender o idioma. E é um dos segredos para poder aprender qualquer idioma, constância. E esse é um dos pontos que eu valido até aqui. Sabe, depois de alguns meses eu comecei a ter uma sensação de que as coisas estavam acontecendo para mim. A fluência ela estava vindo, eu estava conseguindo compreender algumas coisinhas, até que então eu me deparei com um vídeo de um canal chamado Vanessa English. Essa é uma norte-americana professora e ela estava na frente da casa dela nesse vídeo falando um pouco sobre o dia dela em inglês. Foi um vídeo em torno de 3 a 4 minutos. Eu consegui compreender bem o vídeo, mas tinha alguma coisinha lá que não estava batendo muito bem. Eu acredito que talvez pelo uso constante do aplicativo, que estava me deixando um pouquinho com a mente meio que azoada, exatamente por conta da tradução. Eu percebi que a cada palavra que ela falava, a minha mente pensava em português. E isso se tornou mecânico. É algo que eu não conseguia controlar de fato. E se tornou um loop infinito. Eu entendia a palavra, traduzia. Entendia a outra, traduzia. Até que então eu comecei a perceber que Vanessa falava uma frase aqui e eu ainda estava na quinta palavra traduzindo. A minha mente, de forma automática, começou a ter vida própria. Literalmente, eu perdi o controle. E sim, é o que eu chamo do crack linguístico. E é exatamente esse termo que talvez nenhum professor no Brasil tenha usado. E eu comecei a dar esse nome exatamente porque, uma vez que você usa a tradução, uma vez que você começa a se acostumar com essa moleta de apoio, você não consegue sair tão facilmente assim, porque sua mente já se acostumou, é muito fácil. Uma vez que uma pessoa usa uma frase em inglês e você vai lá, ok, vou usar o português. E outra, quando você está usando o português, é um ponto familiar para você. Então, emocionalmente, você se sente bem. Então, até mesmo o idioma, o teu idioma nativo, no processo de aprendizagem de outro idioma, pode ser caracterizado sim como algo ruim. Por quê? Você tem uma cultura e o idioma que você quer aprender tem outra cultura. As duas não se ligam. Pode ter até algumas coisinhas, alguns detalhes que se encaixam, mas são muito pouco. E assim, nesse processo eu estava tentando me comunicar bem, estava tentando entender o porquê que eu não estava conseguindo me comunicar. E foi aí que a ficha caiu. O meu problema não era vocabulário, e sim de tradução. E talvez você que está aí do outro lado esteja sofrendo desse mal. E isso é algo que quase ninguém fala, porque é muito prático mesmo usar a tradução para poder aprender o inglês no momento inicial. É muito fácil. Você fala table, mesa, car, carro, cell phone, celular, computer, computador. A tradução ela parece sua amiga, de fato. Parece que está ajudando, mas está corrompendo uma coisinha aí dentro de você. Sabe aquelas rodinhas de bicicleta que geralmente as crianças usam para poder aprender a ter o equilíbrio? Tem um momento que você não precisa mais delas. E aí, quando você tira ela, você já está grande e você não consegue ter um equilíbrio. E o tombo é maior. Como a dependência, como uma muleta, como algo que não deixa você ser totalmente livre. E foi exatamente assim que eu comecei a enxergar a tradução, como dependência. E é por isso que eu chamo de crack linguístico. Para realmente, quando vocês escutarem essa palavra ou frase, crack linguístico,
a tua mente ela começa a dar um nó. Ela começa a perceber o mal que você causou para ela, né, está causando no momento que você continua repetidamente tentar compreender um outro idioma através da tua base de idioma nativo, o que não faz sentido nenhum. Todas as vezes que você usa o Duolingo, ele vai te dar uma forma de tradução para você conseguir compreender o idioma que você quer aprender e uma forma de prática desse idioma. Querendo ou não, tem vários aspectos que são muito bons do Duolingo, como por exemplo a constância, o contato que você tem com o idioma, mesmo que seja através da tradução. E eu quero que você preste bastante atenção nessa frase aqui. Uma dependência que faz você acreditar que está compreendendo o inglês, mas na verdade você está compreendendo o português, só que apenas com alguns segundos de atraso. Entende? E eu preciso também ser justo. O Duolingo, ele pode manter sim uma prática diária para que você mantenha o contato com o idioma e a constância é muito importante. Mas, todavia, entretanto, however, nevertheless, you need an immersive pattern learning. E a pergunta que não quer calar: você está aprendendo inglês ou está ficando melhor em jogar o jogo do Duolingo? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Na época, eu precisava de uma pessoa para poder me fazer essa pergunta. Hoje, eu sou essa pessoa que estou fazendo essa pergunta a você. Are you learning or you're just playing? Leave it the comment below. See you on the next video.